Olá, paz e luz. Diz o ditado que pelas árvores ou pelos frutos a gente conhece a árvore. Então eu vou dar aqui nome de 13 frutos para ver se vocês sabem de que árvore eu estou me referindo. E é sobre ela que nós vamos conversar um pouco hoje. Olha lá, nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da luz eterna, no mundo maior, libertação, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, e a vida continua. Se você falou André Luiz, logicamente que acertou. E foi sobre ele que eu resolvi conversar hoje, porque estes dias fui provocado a fazer uma pequena pesquisa a partir de um artigo que acabei de ler estes dias, que trazia um dado importante que, de forma geral, não significa nada em absoluto do ponto de vista histórico das obras deixadas e do trabalho deixado por André Luiz e Chico Xavier. Mas me aquietou bastante porque, e já conversamos sobre isso, diante de tantas informações erradas, de fake news, e especialmente dentro do movimento espírita, eu sempre me aquieto quando as informações não procedem. E principalmente quando percebo que quem escreve não tem o mínimo cuidado de investigar um pouco mais. O artigo que me refiro trazia dados sobre os primeiros momentos de André Luiz no mundo espiritual, no umbral. E dizia que, neste artigo, ele havia passado 8 anos, inclusive que não passou mais porque sua mãe fez sérias intervenções, implorou para que os espíritos, a espiritualidade amiga, levasse em consideração a grande obra e o legado deixado por ele na Terra. E aí eu fui lá e escrevi para a autora da matéria, do artigo, dizendo que o texto era belíssimo, as informações eram bem pertinentes, mas que havia um pequeno erro do ponto de vista do tempo de André Luiz no mundo espiritual, especificamente no umbral. E diante do diálogo que nós tivemos, acabei desistindo de tentar buscar fazer com que ela pudesse corrigir aquele texto que estava exposto ali e ela não passasse por uma outra intervenção menos educada, digamos assim. E como não conseguimos nenhum, digamos, consenso, eu acabei desistindo e resolvi, documentar aquele dado que eu havia dado para ela. Buscar a fundo informações outras, porque é assim que a gente deve fazer, especialmente nós que estudamos a doutrina espírita. Nunca em absoluto, nos atrelarmos ou nos abraçarmos com uma única informação de um único, inclusive, espírito, seja ele qual for. O próprio codificador Allan Kardec, o grande professor, sempre nos orienta a buscar a pesquisa, buscar as informações, educar a mente para ir atrás, duvidar sempre, especialmente se essas informações muitas vezes percorrem caminhos não muito corretos, do ponto de vista histórico, inclusive. E aí eu fui atrás de uma pessoa que conviveu com Chico Xavier, que buscou, inclusive, estudar
esta informação a que me referi. O nome dele é Dr. Écio Marcos Sintra Arantes. Ele é médico, pesquisador, escritor, espírita de berço, que a partir de 1966 ele começou a ter contatos frequentes com Chico Xavier, frequentava a casa de Chico, virou amigo, escreveu, foi coautor de 10 livros de cartas psicografadas por Chico, e outros 5 livros com entrevistas que Chico concedeu à televisão, revistas, enfim. E desde 67 ele edita o Anuário Espírita, onde ele analisa, como cinéfilo, filmes com a temática espírito e espiritualista. Foi o Dr. Écio que primeiro se interessou em investigar quem teria sido André Luiz, que não é, obviamente, a questão que me levou a fazer essa pesquisa. O que me levou à polêmica que foi criada, aspas, polêmica salutar, é que o artigo dizia que André Luiz havia passado 8 anos no umbral, quando o próprio Chico Xavier, e vocês vão ver mais à frente, dados que foram deixados pelo próprio Chico e Emmanuel, que esse prazo não havia passado de 2. Mas o artigo, assim como o próprio livro, permanece com essas informações erradas e são repassadas, inclusive, em vários centros espíritas, sem um devido cuidado daqueles que escutam, daqueles que pesquisam, daqueles que divulgam a doutrina espírita. E aí, ele, com essa curiosidade de querer saber André Luiz, ele começou a buscar, conversar com Chico, perguntar a Chico quem era André Luiz. E Chico sempre desconversava. Mas antes de conversar um pouco sobre essa relação de Dr. Écio, que queria saber quem era André Luiz, e Chico Xavier, que sabia quem era, uma outra pessoa entra na história. Aliás, a primeira pessoa que ficou sabendo destas informações antes do próprio Chico. Aos 13 anos de idade, o Dr. Valdo Vieira conta que teve o primeiro contato com o André Luiz, que se aproximou, que contou as histórias para ele e pediu para que ele não contasse para ninguém. Inclusive, há um vídeo muito famoso circulando no YouTube, na internet, que Valdo Vieira conta essa história, dá detalhes de por que o André Luiz ter procurado ele. Procurou ele porque já aos 13 anos, André já sabia disso, que havia uma programação para que Valdo Vieira fizesse medicina, ajudasse o mundo numa missão também através da medicina. E que o André Luiz havia sido médico na Terra na sua última encarnação. Esse dado chegou a Dr. Écio, que aumentou ainda mais a curiosidade. Aliás, o Valdo Vieira também é informado por Chico, quando eles se encontram, de que não poderia jamais revelar a identidade da vida anterior de André Luiz, porque haviam sérias especulações sobre a busca de quem seria. E aí Valdo Vieira, que também já sabia quem era, contou para Chico Xavier, prometeram os dois não contar nada para ninguém até que fosse permitido ou houvesse, de fato, a sinalização de que o momento havia chegado. Bem, voltando ao Dr. Écio, ele conta que na década de 60 ele passou a se interessar ainda mais porque a Federação Espírita Brasileira havia anunciado em uma obra psicografada por Chico Xavier, dentro da obra de André Luiz, que o mesmo havia sido médico no Rio de Janeiro. Então, o Dr. Écio conta que explodiu ainda mais o interesse dele por saber quem havia sido o André Luiz. Ele já sabia que havia sido médico e aí começou a buscar, nos vultos da medicina brasileira, quem deveria
qual era a personalidade, qual era o caráter da pessoa, do médico, que casaria bem com aquele personagem André Luiz, que permanecia no anonimato. Mas todas as pesquisas do Dr. Écio sempre caíam na falta de informação verdadeira. Ele não obteve sucesso. Inclusive, ele confessa que desconsiderou o recado de Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, quando Emmanuel adverte: embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, no entanto, o anonimato é filho legítimo do entendimento e do verdadeiro amor. O próprio Emmanuel já avisava que não adiantava de jeito nenhum procurar quem era André Luiz, porque aquele, na verdade, não era o objetivo. O objetivo era a mensagem que estava começando a ser veiculada através de Chico Xavier para a humanidade sobre determinados assuntos que o André Luiz havia sido encarregado. Aí, em 1963, Joaquim Alves, muito conhecido, autor de numerosas capas de livros espíritas, de forma muito querida, chamado de Jô, solicitou a Dr. Valdo Vieira um esboço da imagem de André Luiz, para que ele pudesse fazer o desenho e aí ilustrar uma capa. E Dr. Valdo Vieira, que era clarividente, descreveu para Jô como era André Luiz. Essa imagem que Jô desenhou foi parar, foi publicada no Anuário Espírita de 64, no ano seguinte. E aí, não aguentando a curiosidade, Écio vai de forma incisiva perguntar a Chico quem realmente, se ele poderia definitivamente contar quem era André Luiz. Já se tinha o dado de que ele era médico, já se tinha foto. Qual era o problema de Chico contar para ele quem era? Mas Chico tinha as suas razões para não contar. E dá a resposta seguinte, de forma muito educada, como sempre. Todos nós sabemos, através das biografias, dos relatos, principalmente da relação de Carlos Bacelli com Chico, de que ele não conseguia dizer não. E dava sempre respostas muito educadas para que a pessoa não se sentisse magoada, decepcionada com ele. E Chico diz para ele assim, para Dr. Écio: não perca tempo, meu filho, pois a biografia de André Luiz em nosso lar está toda truncada. E aí Dr. Écio põe uma pedra naquele assunto, deixa para lá, encerra a pesquisa e desiste de querer descobrir quem é André Luiz. Foi apenas em 20 de fevereiro de 1993, ou seja, quase 20 anos depois, que o Dr. Écio recebe a confirmação, num diálogo fraterno que ele, a sua esposa, diversos convidados que estavam na cozinha de Chico recebia todo mundo na sua cozinha, oferecia um café e de forma muito amistosa conversava sobre diversos assuntos. E lógico que Chico sabia da curiosidade, da necessidade do Dr. Écio saber quem era. E começou a conversar, aspas, do nada, sobre André Luiz. E aí, Dr. Écio conta que Chico começou a contar que, ao terminar a psicografia do livro Nosso Lar, esperava que o autor usasse o seu próprio nome da última encarnação. Mas que, para sua surpresa, em certa noite, estando em desdobramento espiritual, mantendo um diálogo com o espírito de André Luiz, foi informado de que, para não criar problemas ao médium, ele usaria um outro pseudônimo e que Chico permanecesse sem dizer, sem revelar qual era a sua verdadeira, qual era o seu verdadeiro nome no mundo espiritual. E aí Chico entende, aceita a orientação. Inclusive, o próprio Espírito André Luiz diz que em breve ele entenderia por que André Luiz gostaria de permanecer no anonimato. Breve Chico ia entender por que dessa decisão. E Chico aceita naturalmente, como sempre aceitou as orientações dos espíritos com quem ele teve um envolvimento de trabalho. E pergunta a André Luiz: então me diga, que nome eu devo
já que eu não vou usar seu nome, o senhor não vai usar o seu nome quando da última encarnação, que nome o senhor vai usar para assinar os livros que nós iremos psicografar? E aí, eles que estavam no quarto do irmão de Chico, que se chamava André Luiz, o espírito olha para ele e então diz: olha, eu vou usar do nome do seu irmão. E assim foi feito. E que problema seria esse que o espírito André Luiz havia avisado para Chico? A primeira edição do Nosso Lar foi lançada pela FEB em 1944, com um prefácio de Emmanuel datado de 3 de outubro de 43. Ou seja, nesse ano, o André Luiz avisou a Chico que no ano seguinte iria acontecer algo desagradável na sua vida. E então, em 44, a senhora viúva do renomado escritor Humberto de Campos, desencarnado em 1935, ou seja, um ano depois do desencarne de André Luiz, pleiteou na justiça os direitos autorais das obras mediúnicas de Humberto de Campos, espírito, recebidas por Francisco Cândido Xavier e editadas pela FEB. Surge então o que a gente chama de caso de Humberto de Campos, caracterizado como um escândalo pela grande imprensa. Aliás, o próprio Chico declara que foi horrível por causa do alarme que a imprensa deu. Ele declara isso, inclusive, essa declaração está inclusive no livro Apóstolo de Fé, de Carlos Bacelli, que ele lançou em 2002. Chico fica horrorizado com a situação, né, porque tomou uma proporção tão grande, graças à imprensa, que ele teve um momento muito horrível na vida dele, né? A gente fica se perguntando, né, como seria nos dias de hoje. Um dia em que a internet não deixa uma informação passar um segundo, às vezes nem investiga de fato se é verdadeiro ou não. Estão aí aos milhões, já falamos sobre isso, das fake news. As pessoas escrevem o que querem, né? O que a gente chama de pós-verdade. O fato é mais importante do que qualquer coisa. O que vale é o que está escrito e acabou. Não se checa nada. E isso é muito ruim, principalmente para o nosso movimento, para a doutrina espírita, que é tão, né, ao longo da história, atacada, perseguida. E, enfim, após uma longa trajetória, né, o processo chegou, né, como nós já sabemos, né, ao fim com a absolvição dos réus, né? Chico e a FEB foram absorvidas pela justiça. E a partir dessa época, então, Humberto de Campos deixa de assinar as suas mensagens, os seus textos, os seus livros com o nome que ele havia usado e passa então ao pseudônimo de Irmão X em todos os seus livros e de ali em diante. E conta, né, todos nós sabemos, que Humberto de Campos ficou muito triste, muito chateado, muito decepcionado com as decisões que foram tomadas por aqueles familiares que aqui ficaram. Mas superou-se. E aquela previsão de André Luiz estava certa. Na verdade, já se sabia que isso ia acontecer no mundo espiritual. E André Luiz evitou um segundo desgaste na vida de Chico Xavier. Então é fácil entender a preocupação de André Luiz em não se identificar como autor do Nosso Lar, né? Que segundo a programação do mundo superior, esse livro, né, representou um marco inicial de uma longa série de livros. Era necessário que, além do pseudônimo, o autor espiritual não fosse de forma alguma identificado, graças à providência de truncar os dados de sua vida sem afetar o elevado conteúdo de suas obras. Segundo o próprio Chico, alguns dados biográficos do mesmo foram alterados propositadamente para que não aumentasse o interesse, né? Não houvesse desdobramentos atrás de quem deveria ter sido a personalidade de André Luiz. Assim, dados como da família, da desencarnação, tudo isso foram ajustados pelo próprio André Luiz
para que ele não fosse descoberto. O próprio prazo de sua permanência no umbral, descrito no livro como sendo de 8 anos, mesmo dado do artigo que nós nos referimos no começo, que na realidade foi apenas quase 2 anos, este erro deveu-se inclusive à própria febre. Eu disse inclusive isso, informei a autora do artigo que a própria FEB havia admitido o erro, disse inclusive que tinha sido uma edição da tipografia, um erro da tipografia, né? Que ao invés de, pense que um erro grosseiro, né? De 2 a pessoa escreveu 8, e para piorar a situação, a FEB, mesmo assim, sabendo do erro, porque o Chico e o Emmanuel procuraram a federação, avisaram do erro, e mesmo assim eles permaneceram nas outras edições seguintes com esse dado errado de 8 anos. Então, isso ficou de forma que praticamente uma verdade contra as informações do André Luiz, através de Chico, e de Emmanuel. E este foi o fato justamente que me levou a entrar em contato com a autora do artigo, porque a informação não procedia. A FEB já havia dito que o dado estava errado, que não havia sido 8 anos, que tinha sido um erro de gráfica. Chico já havia se pronunciado sobre isso, enfim. E ainda assim, né, praticamente 76 anos, a gente ainda consegue abrir a internet e ler um texto, um artigo, com um erro tão grosseiro desse. Que, lógico, repito, não há nenhum demérito, né, na obra e no trabalho de André Luiz, mas que nós, como divulgadores da doutrina espírita, que escrevemos, que fazemos palestra, que vamos para a internet, precisamos ter o cuidado de passar a informação correta e não repetir erros que, inclusive, já foram admitidos como tal. Um outro motivo para que André Luiz também não se revelasse estava encarnado na Terra. O seu filho, Carlos Chagas Filho, cientista famoso, pesquisador honorário da Fundação Oswaldo Cruz, membro da Academia Brasileira de Letras, destacou-se inclusive como presidente da Academia Pontifícia de Ciência do Vaticano. Era uma pessoa internacionalmente conhecida, estava no meio de uma grande provável confusão, como foi feita pela família de Humberto de Campos. Se por acaso o Chico Xavier revelasse, ou Valdo Vieira, né, a partir da permissão, logicamente, de André Luiz, revelasse quem havia sido ele, o Carlos Chagas. Então, André Luiz, além de querer proteger Chico Xavier de um novo escândalo, ele também protegeu seu filho, que estava no auge de sua carreira, vivenciando um momento muito feliz, muito importante. Então ele preferiu permanecer no anonimato até a hora certa, correta, de se revelar, para que não acontecesse nenhum estardalhaço como aconteceu com a família de Humberto de Campos naquela época. Aliás, quando nós começamos a ler sobre este dado, eu tive a curiosidade de procurar, que eu não conhecia, né, Carlos Chagas Filho. E aí nós destacamos um livro que ele escreveu em homenagem ao seu pai. O livro se chama Meu Pai, né, onde ele conta a convivência que teve com Carlos Chagas, o seu pai. E deste livro, né, a gente percebe, tem a dimensão de por que André Luiz não passou 8 anos. Passou simplesmente quase 2 anos no umbral. Apesar de ter sua vida ligada a alguns excessos, principalmente na comida e na bebida, vocês devem se recordar que tanto no livro quanto no filme aparece, né, ele se tratando, né, e o espírito lá dizendo para ele que ele era suicida, que ele tinha acabado com o seu sistema gástrico, né, e aí ele se irrita: como é que eu posso ter sido
suicida, se eu lutei até o fim pela minha vida, enfim. Mas a gente percebe que apesar de todos esses problemas que ele causou contra o seu próprio corpo, a tal ponto de ser considerado suicida, muito do seu caráter como médico, das suas práticas como pai, como marido, como ser humano, foram levados em consideração. Daí as preces de sua mãe terem sido ouvidas, as intervenções de sua mãe terem sido surtido efeito, quanto do período de sofrimento que ele passou de ilusão no mundo espiritual, naquilo que a gente conhece como umbral. E aí eu destaquei para vocês uma parte do livro que justamente nos deixa claro o caráter, a personalidade de Carlos Chagas. E a gente entende por tabela, por consequência, como ele estava preparado para assumir a missão que viria a ter no mundo espiritual. O trecho do livro de Carlos Chagas Filho diz mais ou menos assim, me permitam a leitura. Meu pai não foi um cientista acadêmico, um homem de laboratório, interessado somente no seu próprio progresso intelectual e na ascensão de seu conhecimento internacional. O que desejou, na verdade, foi servir ao povo brasileiro, tirando do seu convívio com os filhos dos colonos das fazendas em que viveu, com as agentes com quem conviveu em Lacense e com aqueles que amou na bacia amazônica, a força para entregar-se ao que há de mais importante na vida de um homem. Não viver para si, mas viver para servir ao seu próximo. Analisando a vida de meu pai, penso que ele nos deixa uma grande mensagem, a de que a vida humana não tem significação quando utilizada para servir. Essa é a lição que ele aprendeu na frequência da miséria que viu em Minas, na Amazônia e um pouco por todo o Brasil. Até mesmo quando, no ano de sua morte, Gustavo Pataluga, chefiando um grupo de patologistas europeus, escreveu-lhe pedindo todas as suas publicações e o seu currículo para apresentá-lo como candidato ao Prêmio Nobel de 36, sua emoção não chegou a modificar-lhe o clima de vida, nem mesmo nas suas aspirações. Seu interesse, pelo de menor situação na sociedade, traduzia-se perfeitamente na maneira suave e carinhosa com a qual se aproximava dos pacientes nos hospitais em que vi frequentar. Para ele, cada ser humano tinha uma expressão própria que devia ser respeitada no mais profundo sentido ético que tem o substantivo ser. Sua vida pode traduzir-se pela oposição que deu ao ser em relação ao haver. Fecha aspas. Portanto, não é por acaso que, segundo informações do próprio Chico, Carlos Chagas fora escolhido por uma comissão de 12 sábios da espiritualidade maior para ser o intérprete para o plano físico do que aquela época julgou-se possível revelar acerca da vida do mundo espiritual e sua relação direta com o mundo terrestre. Naturalmente, que hoje, passados 76 anos, da publicação do primeiro livro de André Luiz, ou de Carlos Chagas, o caso já não serve mais de segredo e pode muito bem servir aos nossos estudos doutrinários sem erros, dúvidas ou enganos tão comuns no mundo da internet. É muito importante que nós, antes mesmo de escrevermos, seja lá, uma ou duas linhas acerca de um dado, a partir de uma informação que lermos, de sempre investigar, procurar, pesquisar incansavelmente, correr atrás de informações de pessoas, inclusive, que estão aí encarnadas e que podem confirmar ou não determinados dados, no que se refere, logicamente,
as informações do movimento espírita a personalidades como a de André Luiz ou a de Carlos Chagas, que nos deixa um grande legado, né? São 13 livros importantíssimos que estão aí e que devem servir sempre para a nossa pesquisa, para os nossos estudos. Quem ainda não leu a obra de André Luiz, é muito importante que nós busquemos ler. Alguns dos livros, inclusive, podem ser baixados via internet. As casas espíritas que se dedicam ao estudo, que têm reuniões mediúnicas, que têm estudo sistematizado, que têm atendimento fraterno, enfim, que atendem as pessoas, precisam conhecer a obra de André Luiz para, inclusive, embasar de forma muito coerente, correta e equilibrada as informações que aqueles que nos procuram merecem receber. E por fim, é bom lembrarmos que nenhuma instituição do Espiritismo pode, a rigor, desconsiderar-se desse trabalho imprescindível de André Luiz. A higiene, a harmonia, ao amparo ou a restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que eles sofram atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores de desobsessão, de palestrantes, de orientadores, de trabalhadores de forma geral, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual, que eles rondam as portas para a defesa e conservação de si mesmos, que estes trabalhadores possam sempre estar abraçados com a verdade, imbuídos do bem para com o próximo, para que o nome da doutrina espírita, para que o nome daqueles que nos antecederam, a memória do trabalho de tantos homens que dedicaram-se de forma direta e indireta a esta causa, permaneçam sendo, digamos, respeitadas, principalmente através de dados e informações verdadeiras, corretas, que levem de fato uma formação embasada na ética e nos princípios que nós aprendemos na escola, com os nossos familiares e principalmente com o codificador da doutrina espírita. Então, fica aqui nosso convite para lermos, estudarmos, pesquisarmos um pouco mais sobre André Luiz, sobre Carlos Chagas. Inclusive, eu estou montando uma pesquisa específica sobre o trabalho de Carlos Chagas no Brasil, né, que ajudou não só a doença de Chagas, mas foi um grande médico que ajudou, inclusive, a combater a malária no mundo todo. Enfim, merece sim o nosso reconhecimento. E aí fica aqui, mais uma vez, nosso convite para sempre lermos e buscarmos incansavelmente as informações necessárias e verdadeiras para que não cometemos erros bobos e que, de certa forma, nos levam a, muitas vezes, a aparar arestas que poderiam ser evitadas. Paz e luz para todos nós e até breve.